boa noite a todos. Eu me chamo Henrique Olaro, sou estudante de Sistema de Informação aqui na Unicamp. Estou com meu amigo Eduardo Longo, também estudante de Sistema de Informação aqui na Unicamp. Bom, primeiramente, antes de eu falar um pouco mais sobre o Visual Voice, eu gostaria de propor uma atividade um pouco diferente aqui. Eu gostaria de contar uma história aqui com vocês, que vocês se permitissem fazer parte dessa história. Essa história ela se passa por uma personagem que se chama Ana. Ana ela é uma adolescente de 15 anos que ela tem deficiência auditiva. Ana, assim como qualquer criança ou adolescente de 15 anos, ela tem muita curiosidade de descobrir o mundo, né? E como ela tem essa deficiência auditiva, ela tem muito problema em como ela consegue se comunicar com as outras crianças da idade dela, né? Como que ela vai no parquinho, como que ela vai numa biblioteca e consegue conversar, como que ela consegue se adentrar dentro dos estudos, né? Como ela mora numa região mais de periferia, a gente sabe que por mais que o Estado tenha que prover esse intérprete de Libras nas escolas, a gente sabe que isso de fato não é feito, né? Então a Ana ela acaba sendo muito prejudicada, né? E a reflexão que eu quero tirar dessa história é que não é somente a Ana que passa por isso. Nós temos mais de 10 milhões de brasileiros que possuem deficiência auditiva aqui no Brasil e também mais de 2 milhões que possuem deficiência auditiva severa, né? Cerca de 30% dessas pessoas não possuem nenhum tipo de escolaridade. E quando a gente vai elevar esse nível, ou seja, para um tipo de ensino superior, essa taxa acaba caindo cada vez mais, né? E como que isso acaba impactando no nosso aspecto econômico? A exclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, ou seja, da escolaridade também, porque uma caeta na outra, gera um impacto de 3 a 7% do PIB. Ou seja, se a gente incluísse essas pessoas, os deficientes, dentro do mercado de trabalho, a gente conseguiria aumentar o PIB do Brasil em até 7%. Bom, qual que é a solução para resolver esse problema de uma vez por todas? Ele tem um nome que se chama Visual Voice. Ela é uma solução inovadora que busca traduzir vídeos da internet, por exemplo. Você tem uma plataforma de conteúdos educacionais, tudo que está sendo falado lá no vídeo vai ser traduzido para Libras. Isso é algo que não existe no mercado ainda, a gente só tem tradução de textos estáticos, nada voltado para vídeos. Bom, a gente tem um problema enfrentado na tradução. Um amigo nosso, um novo personagem, que esse não é fictício, ele é real, ele se chama Adriano, ele é estudante de Sistemas de Informação na USP. Ele fez uma iniciação científica, junto meio com um doutorado ali, ambos tinham a mesma tese, eles fizeram um projeto piloto da nossa ideia, e eles viram que tinha apenas um problema. Eles colocaram então em prática qual seria a solução, e eles viram que a ambiguidade de palavras é algo que realmente pode atrapalhar, né? Como seria essa ambiguidade de palavras? A gente não pode traduzir tudo literalmente do português para Libras. Vou dar um exemplo da palavra manga. Manga pode ser tanto manga de fruta como manga de camiseta, né? Aqui no português falado, a gente sabe qual que é qual através do contexto da fala. Mas como que isso vai ser traduzido por um boneco, uma modelagem 3D? Né? Não tem como. Por isso que a gente inventou um modelo de inteligência artificial que é capaz de entender o contexto e retornar qual que é o sinal correto. Por quê? Porque uma vez que as pessoas já não têm escolaridade, a gente quer mitigar por vezes todos os problemas e corroborar com uma educação de qualidade para essas pessoas. Bom, o que nós geramos, a gente gera inclusão aqui no Brasil, essa inclusão das pessoas na escolaridade acaba acarretando a inclusão delas no mercado de trabalho. É um ciclo que acaba levando o outro e nós somos o meio dele, o ponto de singularidade. Qual que é o nosso posicionamento no mercado? A gente é totalmente voltado para o contexto educacional, plataformas online, que poderia ser passar bons minutos citando como Coursera, Dia.io, etc. Né? Ao que alguns dados apenas, no ano da pandemia, a gente teve um aumento de até 470% do mercado de EAD. Em 2021, o valor de mercado do e-learning, que seria o aprendizado online, ali, plataformas digitais, girou mais de 315 bilhões de dólares, e a gente tem uma previsão que esse número em 2028 vai movimentar mais de 1 trilhão de dólares. Bom, pensando então em tudo que o Henrique comentou, como que a gente conseguiria colocar essa solução para jogo? Então a gente vai falar um pouco do custo. Depois de algumas análises, a gente chegou que o nosso custo máximo seria de R$200 mil por mês. O que significa? Significa que a gente conseguiria atingir até 3 milhões de usuários. E esse número fica muito melhor quando a gente olha para a nossa receita, que com 200 mil, 700 mil usuários a gente já consegue mitigar o nosso custo, e aí fica um gap de 2 milhões e 300, que seria de lucro. Claro que o nosso custo vai ser um pouco variado, porque a gente ainda não implementou a solução, mas seria basicamente isso. O prêmio a gente já conseguiu terceiro lugar na 3M, no nosso TCC, e ainda uma escola pioneira que a gente arrecadou R$30 mil para a ETEC de Nova Odessa. A gente vai passar um videozinho aqui, que foi passado na Univesp, que é mais ou menos como funcionaria a nossa solução. O Henrique vai comentar, e aí a partir da fala, o boneco vai traduzir o que foi falado para Libras. Aqui o áudio está um pouquinho baixinho porque ele está saindo no meu notebook, mas caso fala assim, sejam bem-vindos ao primeiro congresso da Univesp. Aí ele pega e traduz tudo que
foi dito para nós. Imagina isso numa plataforma, por exemplo, na Dio, que tem mais de 1 milhão de usuários, a gente conseguiria já matar nosso custo e ainda eles teriam um boneco 3D que conseguiria atingir as pessoas. Obrigado, e é isso. Eles ajudaram na tese quando a gente foi fazer o nosso primeiro congresso. Vocês conseguem também, se eles fizeram para mim, seria um dia. Então, essa turma está nesse grupo. Legal. Eu só entendi, vocês já fizeram um protótipo? Vocês conseguiram fazer algum desenvolvimento já em cima? Isso, esse último vídeo aqui que foi passado, a gente fez um protótipo. Esse boneco de modelagem 3D, ele é adaptado de um software do governo, ele se chama Velibras. Aí eu consegui ter acesso a uma pessoa que traduziu todo o código dele para uma linguagem que chama JavaScript. Eu consegui fazer adaptações para, ao invés dele pegar o texto, ele conseguir pegar o áudio. Mas no caso, a nossa... Isso já está funcionando? Isso, é um vídeo funcional. Ah, ok. Mas a gente quer ter a nossa própria modelagem 6D, que a gente conseguiria realmente colocar a nossa parte de ambiguidade junto com a modelagem 3D. E além disso, a gente já tem um modelo de IA já que está conseguindo prever com cerca de 60% a 70% de acurácia. Então vocês já fizeram esse teste da ambiguidade? Já. A gente já fez e a gente está indo melhorando. Muito legal. E hoje esse modelo de vocês trabalha com base no texto pré-existente. Ele ainda não consegue capturar uma fala. Por exemplo, ele não poderia estar aqui capturando o que eu estou falando e traduzindo para Libras. Consegue. Online. Isso, como o áudio ele foi muito baixo, ele estava no meu notebook, mas na real sou eu falando. Cliquei no botão para ele captar meu áudio, eu falei, e depois ele pegou esse áudio, transcreveu e passou para Libras. Então sim, ele pega o áudio. Só que para uma parte mais ao vivo, a gente ainda tem um gapzinho, então a gente ainda tem um gapzinho. Tá, você fala gap, Delay, entendeu? tem que otimizar isso. Tá. Então, se por exemplo tiver um telejornal, que tem até, sei lá, TV Cultura, se eu não me engano, o telejornal da TV Cultura tem um profissional ali que fica fazendo livros, não é um boneco, não é um desenho 3D. Isso já é viável para vocês? Ou ainda tem limitações que fazem tudo? Vou pegar um telejornal de 30 minutos. Eu conseguiria reproduzir em Libras todas as reportagens, notícias e tal? A gente tem pequenos problemas de delay, vamos dizer assim, porque, por exemplo, ao mesmo tempo que durante 5 segundos eu consigo falar 10 palavras, para o boneco fazer a tradução seria um pouco mais demorado, então vai levando a gente um pouco do delay. Aí, no caso, a gente quer o contexto educacional. Imagina que você está tendo uma aula sobre terremoto e tsunami. Você começou a falar sobre terremoto, está indo para tsunami, o bonequinho ainda tem a chance de estar falando sobre terremoto enquanto aparece um tsunami na tela. Então, esse é um outro problema que a gente já validou e vai buscar resolver, que seria a descentralização. Do trabalho de vocês. Aí, claro, aí dá para, se quiser ir mais além, dá para, por exemplo, sei lá, YouTube, qualquer coisa que tenha conteúdo audiovisual. Eu perguntei, mas foi exatamente por isso. Se vocês eliminarem minimamente esse delay, cara, vocês têm puta produto na mão. O mercado não é só o mercado educacional, é mercado. A gente pôs como entrada aqui. Eu me preocuparia mais em como aplicar e que alguns problemas que vocês estão se propondo a resolver que não me parecem importantes. O delay, para mim, não é importante. Quando você liga closed caption na televisão, também tem delay. Tem que ter uma máquina traduz e demora. A gente está acostumado a ter que aceitar. Existe uma tradução, a frase tem que terminar. A ambiguidade não me parece um problema grave. Porque a gente está menosprezando o problema do deficiente. Porque ele também sabe tratar a ambiguidade. Se ele vê manga, ele vai entender no contexto que foi traduzido errado e vai entender que é outra palavra que estava dizendo. Eu acho que sim. Mas eu acho que Ele não sabe se é manga, é manga. Ele não sabe que existe manga e existe manga. Seria Ele sabe que existe manga e ele sabe que existe manga. Só que ele não sabe que é a mesma palavra em português. Entendeu? Não sabe. A gente fez, o nosso amigo fez a iniciação científica, ele fez esse piloto, ele colocou deficientes auditivos para usar a plataforma e esse foi um retorno que tiveram. A gente fez um vídeo de 3 minutos do teste e o problema acabou sendo relacionado à ambiguidade. Tinha alguns termos ali que ele acabava traduzindo de uma forma errônea e acabou prejudicando o entendimento do vídeo. Eu achei que não tinha valor, mas tem valor tudo bem. Mas eu me preocuparia mais em aplicar, como colocar isso em cima de um estudo, como colocar isso em cima de outros lugares que tenham valor. Escalabilidade e sustentabilidade.